Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de... Isso mesmo, eletiva, eu não vou errar não em falar projeto de vida, não. Então, gente, olha só. Hoje nós iremos falar sobre o oceano. Então, sejam bem-vindos, professores, alunos, professoras e todos que estão nos acompanhando. E seja bem-vinda também, professora Doane! Olá, pessoal, tudo lindo? Obrigada, professor Anderson, e Eu vamos que vamos! Vamos que vamos, gente. Então, olha só, nós vamos começar falando do nosso objetivo de hoje. Dialogar sobre a importância de preservarmos os oceanos, compreender sua relação com o ecossistema e com a nossa própria vida e as habilidades. Empatia, cidadania e colaboração. E agora, gente, eu vou pular isso aqui, porque a gente já falou bastante, e relembrar nossa aula anterior. Então, nós vimos que uma espécie gera impactos em outros seres, e até mesmo em todo o ecossistema. Vamos simplificar tudo isso aqui? Está tudo conectado. E nós vimos naquele vídeo maravilhoso como lobos mudam os rios, que as catastróficas têm um grande impacto na biodiversidade e na vida em geral do planeta, porque as espécies se relacionam e causam impactos umas nas outras. E o que a gente ia falar? Oceanos, e chegamos agora ao nosso momento. Então, as catastróficas é aquela relação entre os seres, entre os animais. Então a gente viu lá que quando os lobos foram eliminados do parque de Yellowstone, o que aconteceu, gente? O número de alces de veados subiu. Aí o que aconteceu? O número de árvores caiu. Depois, quando os lobos foram novamente inseridos, o número de alces de veados começou a diminuir, as árvores começaram a crescer, aí depois começou a crescer outras coisas, e o mundo ficou um lugar maravilhoso. E agora, gente, vamos falar agora dos desertos, que a gente falou um pouquinho sobre a questão dos rios voadores. Então, nós temos essa linha aqui, e essas linhas representam aí 3 grandes desertos. O deserto da Patagônia, aí a gente pode incluir o Atacama também nessa região, o Kalahari e o deserto de Vitória. E aí, ainda também, vimos, simplificando de novo aqui, que está tudo conectado. Agora a gente vai fazer essa conexão junto com os oceanos. Mas vamos começar com uma conversinha então, gente. Vamos conversar, adoro conversar com vocês. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, pode ser animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Então, qual a sua opinião sobre essa frase do Nobel da Paz, Albert Schweitzer? Já voltamos. Voltamos! E aqui, ó, adorei essa resposta. Amar é interagir com o meio. Boa! Então é essa a ideia aqui, né? Quando aprendemos a respeitar até o menor dos seres, pode ser animal, pode ser vegetal, aí vamos aprender a amar o nosso semelhante também. Certo? E agora vamos falar dos oceanos. Porque nos oceanos atualmente nós temos dois
grandes problemas. O primeiro tem a ver com aquecimento. Você sabia que temos diversos programas de observação oceanográfica? Professor, o que é observação oceanográfica? Que palavra difícil. Eles servem para monitorar algumas características dos oceanos. Só que a gente tem dificuldade para conseguir algumas informações, porque, gente, olha o tamanho do oceano é imenso. E aí, às vezes a gente fica preso só em observação aí da superfície dos oceanos. Só que aí tem até aquela frase que diz que nós conhecemos muito mais sobre o espaço do que sobre o oceano. Porque o oceano tem problema de pressão. Então, não sei se vocês já viram alguns vídeos, eles pegam, por exemplo, uma bola de isopor, assim, desse tamanho. Aí eles afundam a bola, afundam a bola, afundam a bola. Quando a bola volta, ela volta desse tamanho. Por quê? Por causa da pressão na água, ela vai e encolhe tudo. Então, a gente tem várias dificuldades para observar o oceano. Mas, como vocês estão vendo aí, os nossos indicativos aí mostram um aumento da temperatura das águas nos oceanos. Isso é triste, gente. E o segundo problema é chamado de acidificação. Como assim, professor? Se eu der um mergulho no mar, eu vou derreter? Não, mas as águas têm ficado mais ácidas. Como isso acontece? Os oceanos absorvem naturalmente o carbono que existe na atmosfera. Sabe, o gás carbônico mesmo. Cerca de 25% do gás carbônico da atmosfera é absorvido pelo oceano. E para simplificar, podemos dizer que isso é bastante, gente. Não é pouquinho, não. O problema é que essa absorção altera a química do oceano por causa do aumento de algo chamado ácido carbônico. Para a gente simplificar e deixar a gente pensando mais no problema que é o nosso foco. Esse processo acaba deixando a água mais ácida, mais corrosiva para certos organismos, causando 3 principais efeitos. E agora, vocês estão reparando aqui, né? Nós temos 2 problemas. Aquecimento dos oceanos e acidificação dos oceanos. Isso já causa outros problemas, que vamos conhecer agora com os nossos amigos aqui. O primeiro amigo que vamos conhecer é o CO2, isso mesmo, o gás carbônico. E aí, ou seja, a acidificação diminui a capacidade do oceano absorver o gás carbônico. Aí ele, entendeu? Vai causando um ciclo vicioso de aumento da temperatura. Então, a acidificação tem a ver com o aumento da temperatura. E aí, os nossos queridos amigos corais. Os corais são muito afetados pela acidificação, porque causa o declínio deles e às vezes até a destruição de tudo. Só que os corais, eles, digamos, têm uma amizade com outras espécies. Ou seja, eles servem de zona berçário para diversos animais. Então, o peixinho encontra a peixinha, eles namoram e vão ter os seus filhotes lá nos corais, porque é uma área protegida. Outra coisa também que acontece é que quando esses peixinhos veem um tubarão, eles sabem que tem um local ali para se esconder. Só que se não tem coral, o peixe não tem onde se esconder, não tem onde gerar os seus filhotes, entendeu? Então, olha o ciclo vicioso que vai deixando, é uma bola de neve. E agora vamos falar do plâncton, que a gente conhece aí por causa do Bob Esponja. O plâncton é a base alimentar de uma grande quantidade de espécies. Ou seja, uma grande quantidade enorme de bichos comem plâncton. Só que o que acontece? Quando o plâncton é afetado, o plâncton começa a morrer. Os outros peixes vão ter menos comida. Imagine a gente aqui, vamos supor que o trigo fosse extinto. A gente não ia ter, não vai ter farinha de trigo. Então, a quantidade de coisas que a gente tem que usam farinha de trigo. A gente ia ter dificuldade de pão, a gente ia ter dificuldade de bolo e várias outras coisas. Então, essa aqui, a gente está falando de bolas de neve, embora estejamos falando do oceano. E aí, você pode me perguntar, professor, mas e o Kiko? Vamos entender esse o Kiko agora! The COVID-19 pandemic is a sharp reminder of how we are all intimately connected to each other and to nature. As we work to end the pandemic and build back better, we have a once-in-a-generation opportunity and responsibility to correct our relationship with the natural world, including the world's seas and oceans.
We rely on the oceans for food, livelihoods, transport and trade. And as the lungs of our planet and its largest carbon sink, the oceans play a vital role in regulating the global climate. Today, sea levels are rising due to climate change, threatening lives and livelihoods in low-lying nations and coastal cities and communities around the world. The oceans are becoming more acidic, putting marine biodiversity and essential food chains in jeopardy. And plastic pollution is everywhere. On this World Oceans Day, we focus on innovation for a sustainable ocean. Better understanding of the oceans is essential for conserving fish stocks and discovering new products and medicines. The upcoming United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development will provide impetus and a common framework for action. I urge governments and all stakeholders to commit to the conservation and sustainability of the oceans through innovation and science. A gente conseguiu aí ter uma dimensão de como o caos do oceano pode afetar a nossa vida. Mas vamos para uma perguntinha bem rápida aqui, gente. 30 segundos. Você já ouviu falar da ilha de lixo do Oceano Pacífico? E aí, professora Doane, o que chegou aí pra gente? Algumas pessoas dizendo que sim, que conhecem, e outras dizendo que não, que nunca nem ouviram falar. Então vamos conhecer. Eu queria que vocês olhassem nessa imagem aí, porque eu coloquei ela justamente para vocês terem um exemplo de como não é a ilha de lixo. Porque muita gente às vezes pensa, ter uma ilha de lixo, dá para andar em cima dela, tem... Não dá. Vamos conhecer mais ou menos como que ela é. Então, as estimativas apontam, pega esse número aí, presta atenção nesse número, 8,9 bilhões de toneladas de plástico primário e reciclado já tenham sido produzidos desde meados do século XX. Ou seja, produzimos muito plástico. E o problema maior não é esse, é que 6,3 bilhões de toneladas foram descartados. E a maioria foi parar em aterros sanitários. Mas onde entra o oceano nisso? A cada ano, 8 milhões de toneladas desse lixo vai parar nos oceanos, criando grandes ilhas de plástico flutuante. A maior ilha que existe é a do Oceano Pacífico, porém não é a única, infelizmente não é a única. Para a gente ter uma dimensão da diferença entre milhões e bilhões, vamos fazer uma continha bem rápida aqui. Ó. Pense o seguinte, 1 milhão de segundos equivale a pouco mais de 11 dias e 13 horas. Beleza? Porque às vezes a gente pensa que 1 milhão e 1 bilhão estão perto. Vamos ver que não estão. Se liga nessa aqui. Ó, 1 bilhão de segundos são mais ou menos 31 anos. Olha a diferença. Vamos fazer em distância. 1 milhão de centímetros dá o equivalente a 10 quilômetros. 1 bilhão de centímetros dá 10 mil quilômetros, ou seja, é maior que a distância entre São Paulo e a Alemanha. Então, essa é a diferença entre milhão e bilhão, é uma coisa muito, muito distante. E agora, vamos jogar isso dentro do plástico, para a gente ver o tamanho do nosso problema. Agora temos uma dimensão do que seria 1 bilhão, essas 6,3 bilhões de toneladas de plástico que são descartadas se tornam um enorme problema. É claro, o problema não é o plástico em si. Por quê? Porque a gente utiliza o plástico. O problema é como descartamos. Quando essas 8 milhões de toneladas de lixo vão parar no mar, elas acabam entrando nos estômagos dos animais, por exemplo. Para termos uma ideia, a cientista marinha Jennifer Lavers encontrou alguns pássaros mortos em uma praia. Quando ela observou o estômago desses pássaros, ela encontrou
234 pedaços de plástico dos mais diversos tamanhos. Então o pássaro se alimentou daquele plástico, esse plástico ficou preso no estômago dele, não conseguia sair, e aí ele também acabou tendo dificuldade para comer e imagina, ele teve uma morte horrível. Professor, ainda não chegamos na ilha de lixo. Vamos lá agora então. Atualmente, nós temos, gente, 5 grandes ilhas de lixo no mundo. A maior delas tem até nome, Grande Porção de Lixo do Pacífico. Só que ao contrário do que parece, não dá para sair andando em cima desse lixo todo. Por quê? Imagine que tem, por exemplo, garrafas, latas, TVs e coisas assim. Só que a maior parte desse lixo, da grande ilha de lixo, são microplásticos, ou seja, plásticos bem pequenininhos. Estima-se que ela tenha algo em torno de 3 vezes o território da França. É muito grande. Então, embora ela seja mais semelhante a uma sopa, ela representa graves problemas, porque são 79 mil toneladas de lixo. E agora, falamos aí do problema do lixo. Agora vamos falar de um outro grande problema que é bastante triste. E eu acho que você vai conseguir imaginar com o título aí do nosso slide, o Oceano Vermelho. Na história do nosso país, temos um período chamado Época da Fantasia. Aí você pode imaginar, nossa, deve ser um período glorioso, maravilhoso. Ele corresponde aos anos que vão de 1930 até 1960. Só que se o nome é glamuroso, é lindo, maravilhoso, as consequências são terríveis. Significa que, por que é fantasia? Porque nesse período a venda de peles de espécies das nossas terras, aqui no nosso Brasil, forneceram 500 milhões em valores atuais. Ou seja, muita pele. As peles são de veados e a capivaras, que vocês estão vendo aí na imagem, mas tem outros animais também. Os anos entre 1904 e 1969 nos dão uma estimativa de, segura esse número, 23 milhões de espécies caçadas para atender a esse mercado dessa época da fantasia. Só que se a caça em terra tem diminuído, a gente sabe que a caça tem diminuído em terra. O que a gente pode dizer sobre a caça em alto mar? Enfim, agora vem a notícia, essa notícia é até recente, que é, após 30 anos de proibição, o Japão, em 2018, voltou com a liberação da caça de baleias. E nós estamos vendo aí a baleia, esse animal glamouroso. Então, a caça comercial de baleias foi proibida há 30 anos. Gente, isso faz pouco tempo, se você for parar para pensar. Por quê? Porque quase levou à extinção de algumas espécies de baleia. Ou seja, você iria poder contar para os seus filhos: olha, sabia que quando eu tinha a idade de vocês aí, existia um animal grande assim, ó, chamado baleia. Imagina que triste você falar como algo que existia no passado. Seria isso que iria acontecer se a caçada não tivesse reduzido. Não, acabou. Vamos lá. Então, ó, atualmente, a permissão para a caça de baleias é concedida pela Comissão Baleeira Internacional e só é permitida com objetivos científicos. Só que, nessa leva, algo em torno de 300 animais são abatidos por ano. É bastante. Pensa que dá quase um por dia. Só que, olha só, em algumas temporadas esse número ficou próximo de 1000. De 1000. Então, são muitas baleias mortas legalmente. Imagine o que acontece se a gente liberar a caça. Vamos lá. A caça se tornou um negócio importante a partir lá do século XIX e quase extinguiu as baleias. Então, a gente tem, por exemplo, o livro Moby Dick, que conta um pouco dessa história do que vai caçando a baleia, porque a baleia também proporcionava o óleo que era usado aqui para acender as nossas luzes. Felizmente, hoje a gente não usa mais óleo de baleia. Ok, vamos lá. Só que em 1960, o que aconteceu, gente? Nós tivemos aprimoramento tecnológico. Nós conseguimos caçar muito mais eficientemente esses animais. Aí isso fez a proibição acontecer, porque já estava quase, a baleia já era um bicho quase extinto, uma espécie perdida. Assim, em 2019,
Após o parecer negativo da Comissão Baleeira Internacional, o Japão simplesmente falou assim, eu vou sair daqui e eu vou caçar e vocês que se virem. E aí estimaram que até o final do ano eles poderiam ter capturado 270 baleias. Só que aconteceu uma coisa, digamos, inesperada. A caça se restringiu apenas às águas da região lá do próprio Japão. E aí, as estimativas dizem que isso logo vai acabar. Ué, liberou a caça e a caça vai acabar porque liberou a caça? Mais ou menos isso. Por quê? Devido às pressões internacionais, praticamente não existe mais mercado para carne de baleia. Então, o nosso mundo tem uma relação bem estranha, digamos assim, com o dinheiro. A caça vai acabar porque não está gerando tantos lucros. É essa a ideia aí. Beleza. Então, vamos conversar de novo, pensando agora na caça, na destruição dos nossos oceanos, da destruição dos nossos animais. Quais atitudes poderíamos tomar contra a caça ilegal de animais? 1 minuto e já voltamos. Nossa, que tema, hein? Pesado. Interessantíssimo. Bom, são muitas as respostas, mas muitos colocando assim a questão da multa, de não consumir e não comprar esses produtos. Boicote, né, que a gente fala. Sim. Então essa é a ideia aí. Eu, basicamente pensando aqui na gente, as nossas ações, seria basicamente isso. Pressionar por multas e pressionar aqui na questão do boicote, não consumir esse tipo de produto. Beleza, agora vamos finalizar aqui com mais um vídeo e já voltamos. Pegadinha, gente, já vai chegando o vídeo. The ocean is the planet's heart, pumping water to every part of the Earth's crust. The ocean connects people across the Earth no matter where they live. The ocean regulates the climate, produces oxygen, and helps to feed people. And it's home to an incredible variety of marine life and a treasure chest of important medicines. Everyone's health depends on a clean and productive ocean. To ensure the health and safety of our planet, we must take responsibility to care for the ocean as it cares for us. Então aí a importância aí dos oceanos, já peço desculpas porque a gente tem muita dificuldade em encontrar vídeos. Tem um vídeo que eu acho sensacional, vou colocar na tarefa para vocês, mas para a gente exibir, eles pediram $1.500. E como a gente não tinha trocado aqui, a gente não conseguiu pagar esse dinheiro. Fazer o quê? Então, vamos recapitular a nossa aula. Revimos novamente a ideia de que uma espécie gera impactos em outros seres e até mesmo em todo o ecossistema. Agora focando nos oceanos. Vimos que os oceanos sofreram impactos devido ao lançamento de gás carbônico na atmosfera, gerando os dois grandes problemas que falamos aí, aquecimento e acidificação. Lembre-se, aquecimento e acidificação. Também observamos como a poluição tem afetado os oceanos
e como a caça quase extinguiu algumas espécies, como as baleias. E finalmente percebemos a importância de proteger os oceanos. Vou colocar um vídeo para vocês que chama Como as baleias afetam o clima, que é sensacional para a gente refletir sobre a importância das baleias. Ele tem a ver com aquele dos lobos, como os lobos mudam os rios, como as baleias afetam o clima. E aqui, a nossa mão na massa aqui, vamos continuar fazendo cartazes, agora pensando na preservação dos oceanos e da caça ilegal. E muito obrigado, Ana Júlia. Aqui o cartaz da Ana Júlia. Então, Ana Júlia, sensacional, meus parabéns! E aí, gente, falando nisso, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Obrigado, professora Doane, pela presença, foi um imenso prazer. Obrigada. Gente, foi um imenso prazer estar com vocês também. Sensacional e até a próxima!